Então vamos lá. No PDO eu teria a função prepare, eu tenho, né? E tem uma função carry. Tá? A função carry não utiliza parâmetros, ou seja, ela não é segura para você contra a injeção de SQL, beleza? A prepare é porque ela utiliza parâmetros, eu vou mostrar na prática aqui então. Vamos criar a prepare e aqui dentro então basta eu passar a consulta no banco de dados. Isso aqui que eu estou digitando já é MySQL, beleza? Então uma consulta MySQL, ela começa com select, se você utiliza o asterisco se você quiser que ele traga todos os dados do banco de dados, e eu quero que ele traga todos os dados da tabela de usuário. Só que eu quero que ele faça um filtro, aí eu venho com where, né? Filtre para mim onde o e-mail seja, e-mail não, porque o nosso campo lá não chama e-mail, chama usuário. O usuário seja igual a variável de usuário. Para passar uma variável eu tenho que passar ela entre aspas simples, beleza? E eu só tenho que verificar o usuário? Não. Então eu coloco um AND porque vai ser uma verificação composta. Então eu vou ver também se a senha que está no banco de dados é igual à variável senha que eu estou passando. Esse primeiro campo tem que ser exatamente o nome da coluna na qual você quer verificar no banco de dados, beleza? E aqui o nome da tabela, na verdade, nesse primeiro campo é o nome da coluna e aqui o valor que você estiver passando, nesse caso, uma variável. Só que nós temos um problema aqui, né? Porque com o prepare eu não utilizo a passagem da variável. Por isso que vem a segurança. Aqui, em vez de utilizar a variável, você vai colocar dois pontos e vai colocar, por exemplo, usu ou usuário ou u somente, tá? O que você quiser. E aqui a mesma coisa. Desta forma, eu vou ter que criar aqui abaixo uma estrutura para informar que este parâmetro que eu estou falando que é o usuário e esse parâmetro que eu estou falando que é senha, são esses valores que vêm lá do post do meu login, beleza? Que estão nessas variáveis. Aí que vem a segurança. Por quê? Porque nesse caso eu não passo esse valor diretamente. Eu falo que vai vir um parâmetro com esses valores e nesse parâmetro eu recupero da seguinte forma. Eu pego aqui a variável que eu atribuí à consulta, né, que é a variável do resultado, e dou um bind value. Pode ser um bind value ou um bind param, tá? A diferença é que o bind value, ele aceita todo tipo de objeto que eu passar aqui dentro. O bind param não, só aceita variáveis. Neste exemplo, como eu quero passar variáveis que são de usuário e senha, qualquer um dos dois me atenderia. Então eu vou pegar aqui, ó, o meu parâmetro de usuário e vou falar que esse parâmetro de usuário recebe a variável de usuário. Olha como que é bem simples de fazer. Da mesma forma, eu falo que o meu parâmetro de senha, que eu criei aqui em cima, que poderia ser qualquer nome, tá? Poderia ser somente o S, tem usuários que gostam de desenvolvedores que só gostam de colocar o U e o S ali, ó. Ou seja, as iniciais, né? Por enquanto eu estou fazendo dessa forma, depois eu vou começar a simplificar essas coisas. Então aqui, ó, nós temos como parâmetro de usuário aqui, o usuário, a variável do usuário, que é o post que vem do login, e aqui a variável de senha. Se eu não utilizar desta forma, eu tenho uma outra forma, beleza? Que é essa aqui, ó, a carry direta, que é um pouco mais simples. A carry direta eu poderia vir aqui e já passar o usuário e a senha, porém, eu ficaria vulnerável a SQL injection. Tá joia? Depois eu mostro para vocês com um exemplo, né, desse tipo. Então, não é aconselhável quando você utiliza PDO, é justamente para fugir disso aqui, ok? Senão, não teria necessidade, né, de utilizar o PDO. Então, em consultas e em inserções que possam vir de post, que possam vir de campos assim, em que o usuário vai estar entrando, né, é interessante que você sempre utilize o prepare. Agora, já que o prepare é mais seguro, tem vantagem de eu utilizar esse outro modo aqui de carry somente se as inserções não vierem de um formulário, beleza? Existem casos que ela não vem. Vamos fazer aqui, por exemplo, uma análise do seguinte. Imaginem que eu queira inserir em um formulário de preenchimento, como esse que nós temos aqui lá no meu painel. Coloquei ele aqui, ó, painel admin e tal, tem um cadastro de médico. Então eu quero que ao clicar em novo médico, eu vou preencher as informações do médico, beleza? Preenchi aqui as informações do médico e tal, e cliquei em salvar. Porém, ele vai salvar direto os dados que eu mandei desse formulário da tabela de médico. Aí, como ele está entrando com dados e pode injetar alguma coisa, eu vou utilizar o prepare. Mas imaginem que eu também queira que essas mesmas informações fossem salvas na tabela de usuário. Então, nesse outro momento, seria interessante eu utilizar carry, porque nessa nova inserção, né, não seria possível ele injetar informação. Depois eu mostro na prática isso, tá? Então, vai ter casos que sim, você pode utilizar carry, desde que não seja com dados injetados diretamente. Aqui, então, ele faz a consulta, né, e verifica, compara o usuário e a senha. Beleza. Agora, o que eu tenho que fazer é saber se ele
trouxe valores dessa consulta, se existem esses dados que foi comparado no banco de dados, porque se existir, beleza, aí sim ele vai redirecionar então ele para o painel.